Shalom, shalom, aleluia, glória a Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Shalom, shalom, Lu. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma live da nossa série, a qual o Senhor Jesus tem falado conosco. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos esperar um pouquinho todo mundo entrar aqui, esperar a nossa convidada que já acabou de acenar para mim. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, vamos esperar mais um minutinho aí até o pessoal entrar. Pra gente começar, né? O que o Senhor tem pra nós nesta tarde de hoje, amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, já fique em espírito de adoração, de intercessão. Nós já vamos começar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu só esqueci de pegar os meus óculos, vou ali, já venho. Aleluia! Shalom, shalom, Gi! Tudo bem? Seja bem-vinda, é uma honra ter vocês aqui conosco. Boa tarde, pastora Alexandra. Deus abençoe vocês, boa tarde. Eu já vou mandar aqui o convite para a nossa convidada especial de hoje, para a gente estar começando a nossa live. Glória a Deus, santo é teu nome. Seja bem-vinda, Marcilene, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Shalom. Shalom, glória a Deus. Tudo bem? Tudo bom? Você tá me ouvindo? Tá tudo certo. Amém. Meu áudio também tá bom? Glória Glória ótimo. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Santo é teu maravilhoso. nome, Jesus. Obrigada. Obrigada, pessoal, por estar aqui. É uma honra ter vocês aqui com a gente, mais uma vez, nessa série de live a qual o Espírito Santo deu para nós, né? Para nós conversarmos um pouquinho sobre este tema. Quem é você quando ninguém está te vendo? Amém? Glória a Deus. Então, é uma honra ter você aqui como convidada, irmã Ingrid, em nome de Jesus. Eu que me sinto honrada. Minha primeira live do Instagram com vocês. Aleluia! E quantas pessoas não fiz ainda. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje nós vamos estar aqui explanando um pouquinho esse tema tão poderoso, né? E vamos aí estar convidando o nosso amigo de honra, o Espírito Santo, para sentar aqui conosco, amém? Todas as lives eu convido ele. Vamos começar, então. Fiquem em espírito de adoração, de intercessão neste momento. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós honramos a tua presença nesta tarde, Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai amado, por estar aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, primeiramente te louvar e te adorar, Deus querido, Deus amado, pela tua presença aqui, Senhor. Em no nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui, Senhor Deus, primeiramente, Pai, obedecendo, Senhor, um chamado, Deus, a qual o Senhor quer que nós falamos mais de ti, Senhor Deus, aqui, Pai, para que as pessoas te conheçam em espírito e em verdade, Deus querido, Deus amado. Eu quero adentrar as regiões celestiais neste momento, Riga da Bavassore, e chamar o doce Santo Espírito Santo para estar conosco. Espírito Santo, que a nossa boca fale aquilo que o Senhor deseja. Espírito Santo, que os seus dons, que os seus prodígios, que os seus sinais estejam aqui, Senhor Deus, nesta live, Pai. Porque não viemos para falar de nós,
mas para falar do Senhor, que fez os céus e a terra. E no nome de Jesus, nós consagramos essa live agora ao Consagramos a Senhor. Ti, Essa Instagram, conexão Pai. de A internet também conexão da passa com o teu internet. Em sangue, Pai nome de querido. Jesus. Visita Passa agora o teu a sangue. casa de Abençoa os cada um que está intercessores que aqui, Pai, estão agora com os também teus anjos intercedendo. também, Senhor. Meu Em Deus, nome de aleluia. Jesus. E Toca que o agora, coração de Senhor, Pai cada um, querido, Senhor Pai Deus, amado. Que Instagram receba venha, a Senhor, semente que o Senhor tem enviar nesta para as tarde. pessoas Em no certas na nome live, de Jesus para Cristo de Nazaré. receber do céu Assim eu a oro. Em nome de Jesus. direcionamento. Amém. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu já disse, é uma honra ter vocês aqui. E nós estamos na nossa terceira live. Amém? Nós mudamos o horário hoje, puxamos um pouquinho por conta da intercessão do nosso ministério, né? Que a gente está aí nos 50 dias de propósito. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o tema qual o Senhor colocou no nosso coração. Quem é você quando ninguém está te vendo? Pode. E eu chamei a convidada, né, a Ingrid, né, nossa amiga, parceira de oração, de comunhão, de trincheira, de guerra, de batalha, né, Ingrid, para estar aí também deixando o Senhor falar através da boca dela. Amém. Amém? E eu vou fazer como a gente faz todas as vezes. Então, eu vou dar uma palavrinha. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e ela depois tem a honra de ficar com a palavra. E aí eu te passo. Amém, Ingrid? Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Abram as suas Bíblias. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje a respeito deste tema. Ela está em Gênesis 39, versículo 4, até o versículo 9. Amém. Glória a Deus. Gênesis 39, Irabavassore cantarabavassai, Ricatapaia sou de cantaradonai, Ramaia suriaste catapapapapapá. Vamos lá. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre este tema. Quem é você quando ninguém está te vendo? Como está o teu caráter enquanto ninguém está te vendo? Meu Deus. Como são as suas respostas quando ninguém está te olhando? O que é? Deixa eu só fixar a palavra aqui. Gênesis 39, do versículo 4 ao 9. Acho que eu não consegui fixar. Não, saiu errado. Pode deixar que eu tento aqui. Gênesis 39, do 4 ao 9. Foi? Então, eu vou aqui estar lendo a palavra. Quem que é você quando ninguém vê você? O que você faz quando ninguém está te olhando? Quando não tem alguém por perto, nem que você conhece e nem que você não conhece. Parece que a minha câmera está embaçada, né? Também não consigo fixar não, tá? Tá. Então, Deus tem falado no nosso coração, nesses últimos duas séries que a gente já fez de live, sobre caráter, sobre integridade, sobre postura, sobre o olho dele sobre nós. E nesta tarde, o Senhor quer falar comigo e com você sobre isso, nesta palavra. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa, formoso à vista. Veja bem, gravem isso. José era uma boa pessoa, formoso à vista. Rabavassore candarabassai. E aconteceu que depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou os seus olhos sobre José.
E ela disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou. Rica tapaia, sorricantarabasai, presença do Espírito Santo tá forte aqui. Mas ele se recusou e disse, a esposa do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. O versículo 10, eu vou completar aqui. E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. Só para a gente complementar. O que aconteceu aqui nessa história? Quem que é você quando Deus não está te vendo? José estava ali do lado de todas as coisas que não era dele, mas que ao mesmo tempo ele tinha que supervisionar, ele tinha que trabalhar com aquelas coisas a qual o seu senhor tinha deixado por responsabilidade dele. E José se recusa a deitar-se com a esposa de Potifar. José, ele temia Deus. A palavra diz que ele aqui, ele falou para ela no versículo 9, eu poderia fazer um tamanho mal e pecar contra Deus? Ele não estava vendo Deus ali, mas ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade. Ele sabia até onde ele poderia ir. Ele encontrava ali, onde ele estava, a presença de Deus. Então José, ele temia Deus e sabia que se ele cedesse àquela tentação, ele seria, não seria somente uma traição para Potifar, mas seria uma traição ao próprio Deus. Aleluia. O que acontece conosco quando nós estamos diante de uma situação onde você não está vendo Deus ali, mas é uma situação tão forte, repugnante, a qual você não se vê sem saída para dizer extremamente a verdade que tem no teu coração, que é, eu não quero pecar contra o meu Deus. Você já esteve numa situação dessa? Eu já estive. Eu já estive, irmãs e irmãos. Eu já estive numa situação onde a pessoa falou para mim, faça isso. E eu disse, não. Não farei isso. Por que você não pode fazer isso? Porque eu sou separada. Aleluia. Eu sou do Senhor. Aleluia. Nesse caso aqui, nós temos que colocar o nome de Deus, o nome do nosso Pai. Aleluia. Então é muito interessante, por quê? Porque eu quero falar sobre vergonha de Deus. Aleluia. Você tem vergonha do Senhor? Você tem vergonha de dizer que você é dele? Você tem vergonha de estar diante de uma situação e dizer que você não vai fazer porque você é temente a Deus? Riba, vassoroko, toromava, sai assim. Ramaia, sol de cantar Adonai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai abrindo o entendimento dos seus filhos nesta tarde, Deus. Então aqui, José, ele temia Deus. E ele sabia, se ele cedesse essa tentação, ele não seria apenas uma traição só contra Potifar. Ele estaria traindo o Deus Todo-Poderoso. E ele estaria ali cometendo um pecado contra o seu Senhor. Ele estaria com toda a reverência que ele tinha para Deus, toda a integridade que ele tinha com o Senhor, estaria caído ao chão. Meu Deus. E tudo aquilo que ele poderia ali conseguir e estar com o Senhor, ele ia perder. Trocado por uma situação de, como que eu vou falar? Uma situação em que ele ficou encurralado.
A sua reverência, como está, irmãos? Irmãs e irmãos, nesta tarde? Como está a tua integridade perante o Senhor? Você consegue enfrentar essas consequências e desagradar a Deus? Meu Deus. Você consegue enfrentar essas consequências e agradar a Deus e desagradar aquele que está te insultando? Porque, primeiramente, essa pessoa ela já está insultando Deus. Não é? Como que a mulher de Potifar estava se apresentando diante de Deus? Porque Deus também estava vendo ela. Deus não vai só ver a mim e a você que servimos a Ele, mas Ele está vendo também o outro. Meu Deus. Estava vendo ela como o quê? Uma prostituta. Ela estava ali como uma prostituta se vendendo. Deus estava vendo ela. Então aqui, ela já tinha desagradado a Deus. E José pensou, eu não vou desagradar o meu Senhor. Então, qual que é a importância nossa de viver aqui agradando a homens? Nenhuma. Nós temos que agradar ao nosso Pai, que estás no céu. O olho que tudo vê, o olho que está sobre nós é o olho do nosso Criador. Ele está sobre nós. E nós, muitas vezes, porque não estamos vendo Ele nos ver, nós achamos que Ele não está nos vendo. Então, o que existiu aqui em José? Aqui em José existe uma palavra que eu quero deixar ela frisada, e eu não sei se é isso que a Ingrid vai trazer, né? Porque o Espírito Santo é maravilhoso. Mas José temia ao Deus Todo-Poderoso. Rica tapaia sou de cantarabassai. Até onde vai o seu temor? O temor é o princípio da sabedoria. Você está sendo sábio a ponto de você olhar para uma coisa que Deus reprova e reprovar? Ragadabavassori cantaradonai. Ou você tem vergonha do seu Deus? Você tem vergonha de falar para o Senhor, ai, Senhor, desculpa, mas não vai. Hoje, agora, não vai dar. Eu vou ter que falar para essa pessoa aqui que eu vou ter que aceitar, porque não tive como. Como está seu coração diante de situações assim? A importância da gente viver a integridade de Deus não é só quando alguém está nos vendo fazer as coisas ou responder as coisas. Ramavassore catarabavasse. Rabavassore cantarabassai. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Não adianta a gente tentar e pedir para o Senhor, orar, jejuar, pedir temor. Pedir sabedoria ao Senhor e não agir com temor. E não agir com sabedoria. Aria Maia, sou de cantar Adonai. Por quê? Porque a confiança em Deus aqui, mesmo quando não Ele está nos olhando, que você não está percebendo que Deus está te vendo, ela existe. E aqui existe que se você não obedecer, tem um alto custo. Como seria a vida de José depois disso, se ele tivesse caído no pecado? Ragadabavassori cantarabassai. E aí, eu quero dizer para você, pode ser uma circunstância difícil, que foi isso que Deus falou comigo. Filha, pode ser uma circunstância muito difícil, a qual você vai falar assim para a pessoa, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou temente ao meu Deus. E o Senhor não aprova essa ação. E aí essa pessoa, provavelmente você está passando ali com um problema com uma pessoa muito importante. Vamos falar que seja seu esposo, que seja, sei lá, seu chefe, alguém que traga aí um valor maior para a tua vida. Eu quero aqui completar o que o Senhor falou para mim. Porque daí o Senhor pediu para eu ir lá no versículo 21. Do mesmo capítulo, do capítulo 39. E lá está escrito assim, mas o Senhor estava com José. Ele mostrou misericórdia, ele deu favor
aos olhos do guarda da prisão. Rigadabara, sore, cantar, Adonai. O que é isso? José, ele não teve medo de homens, mas ele teve temor ao Senhor. Radabavassore, cantar, Adonai. Se você decorrer aqui na história, enquanto José, dia após dia, até li o 10 para a gente poder falar isso, que ela continuava querendo se deitar com ele. E ele continuava negando ela. Então o pecado continuava batendo na porta dele. E ele continuou, ele foi firme. E ele não temeu a homens, mas ele temia a Deus. E qual que é o resultado disso? No final, Deus teve misericórdia de José. E lá no final, Deus favoreceu José, favorecendo aos olhos do guarda da prisão. Glória a Deus. Soltando José ali. Então José, ele, o que ele fez? Ele sabia quem ele era. José, ele diante de homens e de circunstâncias difíceis, porque era difícil. Imagina ele diante da mulher, do governador do Egito ali, falando não. Ela podia fazer o que quisesse com ele. Ele falou, eu tô entre a cruz e a espada. Mas ele não olhou para isso como uma atitude em que ele deveria estar olhando para homens. Ele olhou e falou para ela, não. Isso é ilegal perante o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Então ele sabia quem estava olhando para ele. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Diante de dificuldades que você tem com pessoas que te colocam a juízo para decidir, para ter uma escolha, e essa pessoa é uma pessoa importante, e ela quer que você peque, ou ela quer que você reaja num ponto a qual você vai parar de honrar a Deus, eu estou aqui para te falar, honre ao seu Senhor. Aleluia. Honre a Deus. Esquece homens. Tema a Deus. Assim como José temeu a Deus. José temeu a Deus. E depois ele teve o favor de Deus. Quando ele precisou. Então, não temas homens. Tema ao Senhor. E o Senhor vai ter favor com você. Diante da situação a qual você precisar. Amém? Glória a Deus. Eu quero passar para você, irmã Ingrid, essa palavra, porque ela falou tremendamente comigo, né? A ponto de que, assim, muitas vezes nós estamos diante da nossa própria família, né? Porque às vezes nós estamos ali conversando com a nossa própria família, ou agindo, ou em alguma festa familiar, e nós acabamos falando coisas ali, pelo nosso posicionamento diante de Deus, a qual as pessoas não gostam, a qual as pessoas não querem, mas a gente sabe que Deus está nos olhando, né? Nós sabemos que Deus está falando, está vendo o nosso posicionamento. Então, muitas vezes, a gente fica diante, como eu disse, da cruz e da espada, e a gente acha que a gente tem que dar reverência a homens. E a gente esquece que o olho do Senhor está sobre nós. É, verdade. Né? Dessa forma. Aleluia. 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 Glória a Deus. Dessa forma, nós não devemos esquecer, né? Que Deus Todo-Poderoso está o tempo todo nos olhando. E José agradou a Deus.
em todos os sentidos. Aleluia. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre uma pessoa que não agradou a Deus. Amém, aleluia. Ao contrário do que José fez. Gênesis 31. Vamos ler o 19, amém? Depois eu vou pular para o 34 e o 35. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apapou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me da tua presença, pois eu me acho com as regras das mulheres. E ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Tá sem áudio, Aline? Você tá me ouvindo, Cir? Eu tô. Aline, então deve ser o seu, amor. Dá uma olhada aí, tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Remaia, Amém, aleluia, glória a Deus. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um joinha se está ouvindo a gente, por favor. Sim. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem não está ouvindo, volta. Amém, Aline. Deus abençoe. Quem é você quando ninguém está vendo? Raquel, aleluia, furtou os ídolos do pai dela enquanto ele foi tosquear as ovelhas. Labão não viu, Jacó não viu, os servos não viu, ninguém viu ela roubar os ídolos, mas Deus, ele viu. Porque Deus, como foi falado aqui, ele vê todas as coisas. Aleluia. Jacó se apaixonou pelo exterior de Raquel. E o Senhor trouxe para mim uma mensagem que vai tratar a nossa identidade hoje, o nosso DNA hoje, porque Jacó, ele amou Raquel pelo seu exterior, aleluia, pela beleza que ela carregava externamente. Mas a palavra diz que por dentro Raquel carregava inveja. Por dentro Raquel carregava idolatria. Por dentro Raquel, aleluia, não praticava compaixão nem misericórdia. Por dentro, aleluia, Raquel agia em disputa com a sua irmã. Raquel por dentro era mentirosa e egoísta. Tá tudo isso na palavra do Senhor. Furtar os ídolos do pai era declarar: eu não confio em Deus. Porque aqueles ídolos, diz a história, aleluia, que eram ídolos domésticos. Eram ídolos terafins que representavam direitos à herança. Então, Raquel ia receber, aleluia, sua herança. Mas ela, como egoísta que era, aleluia, louvado seja Deus, ela pega, ela antecipa a herança e rouba e furta aqueles ídolos do pai dela. Então, Raquel, ela tem um caráter totalmente distorcido. E a gente vai analisar aqui que ao furtar os ídolos, ela está gerando desconfiança de Deus. Pois Jacó, ele já era rico quando ele vai conversar com ela e com Lia para eles irem embora daquele lugar. Ela não precisava, aleluia, daquilo, ela não precisava cometer aquele ato, ela não precisava furtar os ídolos do pai. Mas ela agiu, aleluia, premeditamente, se apegando a algo material e corruptível. Raquel tinha um coração dividido entre os ídolos e Deus. Raquel tinha um coração dividido entre o profano e o santo.
Mas o Senhor, aleluia, quer nos tratar hoje e trazer para nós a integridade do Espírito Santo. Aleluia! Em Gênesis 30, vai trazer que ela troca o dia dela, que ela tinha com o esposo, por mandrágoras. O que eram as mandrágoras? Aleluia! Era o fruto e a raiz da planta que era associada à fertilidade. Então Raquel não podia ter filhos e ela fica disputando com a irmã. E aí Raquel começa, aleluia, a falar, ela está gerando, ela manda, baixou, ela está gerando e eu não estou gerando. Raquel começa a ter inveja da própria irmã. Raquel, aleluia, não se contenta com o amor do esposo. Mas Raquel não quer gerar para satisfazer a sua vontade de ser mãe, como Ana, que queria gerar, aleluia, para ter, aleluia, uma satisfação da alma dela. Raquel quer gerar para mostrar para a irmã que ela também gerava. E o Espírito Santo está trazendo aqui esta palavra hoje para nós. Não queira gerar só para mostrar para alguém que você gera. Porque Raquel de Candarabaixou, ela coloca a sua serva para gerar. Manda Candarabaixou. E quando a serva dela gera, ela quer mais. Ela quer mais. E ela não se contenta. Quando nós geramos algo do céu, Arabai, vem o contentamento na alma, vem uma paixão por aquele gerar. A gente cuida daquele projeto com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque veio do céu, Arabai, do Colderi baixou. Mas quem gera, querendo mostrar para alguém, aleluia, nunca vai ter contentamento naquilo que gera, Arabai, do Colderi baixou. E Raquel fazia isso. Era uma disputa entre as irmãs, quem gera mais, quem gera menos. Baixou. Uma coloca a serva para gerar, depois vem a outra e coloca também. Baixou. E quando Raquel pega aquelas mandrágoras, ela troca o dia dela com o marido, entrega o dia dela, aleluia, para a irmã, e em troca ela pega essa flor, essa mandrágora. Aleluia, porque ela tinha um coração dividido, Raquel, aleluia. Então ela vai entender, ela vai querer aquilo para ela ser fértil, para ela gerar, para ela ter amor, desejo. Aí vem Gênesis 30, 22 e diz para nós que nada funcionou. Tudo que Raquel fez, nada funcionou, porque ela fazia com o coração dividido. Mas quando ela tocou, a palavra diz em Gênesis 22 que ela ora ao Senhor. E quando ela deposita confiança em Deus, quando ela entrega para Deus, Deus faz gerar José. Ela gera José. Baixou, porque agora ela entende que só Deus pode fazer gerar, só Deus pode trazer para nós o contentamento do gerar, só Deus pode nos trazer a alegria. Baixou, aleluia. Raquel agora ela entende, ela ora ao Senhor e ela gera. Mas Raquel tinha um DNA corrompido. Raquel tinha os traços, aleluia, de um DNA corrompido. E quando eu estudava essa palavra, aleluia, o Espírito Santo trouxe para mim, não foi uma prática isolada de Raquel ao furtar os ídolos do pai, não foi, aleluia, uma ação imediatista gerada, aleluia, por impulso, não foi. Raquel carregava com ela um DNA distorcido, que gerou um caráter duvidoso na vida dela. E sem arrependimento e quebrantamento, não há mudança de caráter. Quando nós temos esse DNA em nós, do pecado de Adão e Eva, se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se nós não declararmos com a nossa boca, Senhor, eu sou isso mesmo, aleluia, não há
como Jesus tratar o nosso caráter. E Raquel tinha um coração dividido entre Deus e os ídolos. Uma hora ela servia a Deus, orava a Deus, abaixou, recebia. Outra hora ela estava fazendo aquilo que desagradava a Deus. Quem é você quando ninguém está vendo? Porque é fácil a gente ser alguém, colocar uma máscara, uma capa, abaixou e mostrar para alguém que nós não somos aquela pessoa. Abaixou. Raquel era filha de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Rebeca, aleluia, induziu Jacó a enganar o próprio pai para, aleluia, furtar. Aleluia, louvado seja Deus. O que era do irmão dele, as bênçãos da primogenitura que seria de Esaú. Olha só o DNA corrompido. E Raquel carregava, aleluia, esse traço de DNA corrompido, ela carregava. Labão enganou Jacó também, aleluia. Então a gente vê, aleluia, isso se repetindo. Veja que Raquel, ela toma atitudes que já estava sendo, aleluia, repetida através de outras pessoas. Rebeca, Labão, Raquel, Rabaixou e Candarabadarabaixou. Nós carregamos em nosso DNA traços corrompidos dos nossos antepassados. E quando aceitamos a Jesus, ele leva sim sobre ele todas as maldições, todas as feridas, está na palavra de Deus. Mas o DNA corrompido pelo pecado de Adão não vai mudar instantaneamente quando a gente aceita Jesus. Este DNA corrompido, ele não vai ser curado, aleluia, instantaneamente quando a gente aceita Jesus. Não, não, não. Se faz necessário eu e você lutarmos diariamente, louvado seja o nome do Senhor, contra essas situações como José lutou todos os dias, aleluia. Ele dizia, não, eu não quero, eu não vou pecar contra o meu Deus. Assim é conosco. O DNA corrompido está em nós. Sim, é um processo. Nós precisamos todos os dias negar as coisas dessa terra, as coisas deste mundo. E ainda existem pessoas dentro da igreja que não entendem isso. É necessário a renúncia. E esse DNA corrompido faz com que as pessoas reajam dessa forma. Aleluia! Nós lutamos diariamente contra isso. Quem abre legalidade vai sim carregar as maldições dos antepassados. Você não leva mais a culpa dos pais, como Ezequiel 18 fala. Mas se abrir legalidade, o demônio que atua na geração vai vir contra você sim. Eu passei por isso, aleluia, eu não vou falar aqui meu testemunho, mas eu sou uma prova viva de que eu abri legalidade, e vivi o que minha mãe viveu. Tudo de ruim veio para mim, porque eu abri legalidade. Isso é maldição hereditária, porque o demônio, aleluia, ele já existe, aleluia, ó, milhões de anos atrás, os demônios já existem. Ele já está atuando na nossa geração. E se nós abrirmos legalidade, uma brechinha, ele entra e vai atuar do mesmo modus operandi. Aleluia. Por isso que se faz necessário nós buscarmos a nossa cura. Buscarmos arrependimento, quebrantamento e ser curadas da mandarabaixoa, aqui darabaixai. Raquel furta, Raquel esconde os ídolos, e Raquel mente sobre os ídolos, darabaixou. Ela não só furta e vai embora, não. Ela esconde e ela mente, dizendo para o pai, aleluia, que ela estava nos dias de mulher, da Amanda Candarabaixou. Raquel, aleluia, ela tem um caráter distorcido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, Jacó, sem saber, profere uma palavra de morte para Raquel. Ele vai dizer para Labão,
em quem você encontrar os ídolos vai morrer. Tá? Baixou, baixai. As palavras que nós proferimos da nossa boca, elas são sentenças no mundo espiritual. Rabadocodiri baixai. Aramanda kodarabaixou. Que você tem proferido da sua boca. Aramanda kandarabaixou. Se você não quebra, se você não rejeita, ela vai acontecer na sua vida. Jacó sentencia Raquel à morte. E lá em Gênesis 31, a própria Raquel declara também: me dê filho, se não morro. Rabaixou, candarababá. Uma palavra se encontra com a outra de morte no mundo espiritual. E Raquel morre quando ela tem Benjamim. Raquel, ela morre sem ver o seu filho crescer. Raquel, ela morre sem ver as bênçãos do Senhor, por causa da maldição que ela trouxe para ela mesma. Então, quem é você quando Deus não está vendo? As suas práticas, nossas práticas, aleluia, pode trazer maldições para nós. As palavras que proferimos contra os filhos, contra os maridos, contra as esposas, contra familiares, pode trazer maldição para nós. O Espírito Santo está falando comigo. Peça perdão. Ele vai trazer à sua memória uma palavra que você falou. No momento da raiva. E esta palavra ainda está fluindo no mundo espiritual. Eu vejo Deus segurando essa palavra. Para que ela não venha ser uma sentença na tua vida. Ele é misericordioso e ele está trazendo, dizendo, peça perdão. Quebra essa maldição que foi lançada pela sua boca. Ele está segurando. Porque a misericórdia dele te encontra todos os dias. Mas hoje o Senhor está dizendo, vamos pedir perdão, vamos quebrar as palavras, vamos rejeitar todas as palavras de maldição. Senão ela vai reagir e ela vai vir contra você. Raquel, ela furta, que é uma ação dolosa, ou seja, com intenção de fazer. Sabemos que é errado e a gente vai lá e faz. Sabe que é errado e vai lá e faz. Sabe que Deus está vendo, vai lá e faz. Ela sabia, ela agiu dolosamente, com intenção de fazer. Aleluia. As pessoas que usam máscaras, as pessoas que usam capas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela age dessa forma. Ela esconde. Quando ela esconde, aleluia, os ídolos, a pessoa que finge ser alguém na frente de outras, sendo que ela é diferente quando está sozinha, ela usa essas máscaras, ela usa uma capa, aleluia. E essas pessoas, elas escondem pecados, escondem ações malignas, escondem medos. As pessoas que agem assim, elas escondem traumas, porque elas fazem ser uma pessoa na frente e outras, ela é outra. Atrás ela é outra, porque ela esconde traumas, medos, ela esconde raiz de amargura, esconde falta de perdão. Raquel escondeu os ídolos e pessoas estão escondendo as coisas, achando que Deus não está vendo, mas Ele vê todas as coisas, aleluia. Quem esconde, aleluia, está escondendo do homem, das pessoas, mas não esconde de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando identificamos ações contrárias do que a palavra de Deus diz, nós precisamos reconhecer os nossos erros e buscar ajuda para se libertar. É dizer ao Senhor, Senhor, eu falo mentira mesmo. Senhor, eu escondo as coisas do meu marido, da minha esposa. Senhor, eu escondo as coisas do meu patrão. Da
E o Senhor está dizendo, declara com a tua boca para mim, para eu te curar. Da manda codiribashai. Às vezes é uma coisa tão pequena que você acha que é normal. Mas o Espírito Santo hoje está trazendo à nossa memória tudo aquilo que precisa trazer à luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, profetizar, dá pra gente cruzar essas duas palavras. O Senhor está falando aqui comigo. Olha, filha, as duas palavras, elas se chocam. Por que elas se chocam? Porque a partir do momento aqui que Raquel, se ela tivesse o coração arrependido, ela estaria dentro de tudo isso, de todo esse cenário aí de maldição hereditária, de um coração dúbio e tudo mais, mas ela estaria com um coração voltado para Deus. Sim. E nesse coração voltado para Deus, o que ela ia fazer? Ela ia falar, eu não vou ser assim. Eu vou me recusar a ser assim. Por quê? Porque isso vai... eu vou estar dizendo para o Senhor quem eu sou e isso vai afligir o coração de Deus. Sim, eu quero mudança. Exatamente. Eu sou assim, Deus, mas eu quero mudar. Exatamente. Eu sou assim, eu ajo assim, Senhor, mas eu me arrependo e eu quero mudança. Exatamente. Quantas vezes a gente age assim? A importância da gente entender quem nós somos. Sim. Entender a nossa identidade, né? Entender e ser íntegro diante de Deus. Você precisa ser íntegro diante dos homens? Também, mas primeiramente diante de Deus. Por quê? Porque ali a José, ele se recusou e ele falou, eu tô fora disso. E ela continuou batendo na porta. Eu tô fora disso. Exatamente. Porque eu sei quem é o meu Senhor. E José, se você for comparar as duas vidas, você também vai ver que ele também tinha muitas histórias aí que aconteceram no decorrer da vida dele, sim, a qual ele também tinha feridas na alma. Sim, decisões, né? Porque ele poderia tomar as decisões baseada em tudo que aconteceu na vida dele. Né? Naquele momento, ele estava como o braço direito de Potifar, mas ele era escravo, ele não estava lá porque ele queria. Mas a decisão que ele toma de honrar a Deus foi diferente de Raquel. Exatamente. A sua mãe. Ele podia pelo menos falar assim, ó. Se ele quisesse se esconder, ele ia falar assim, eu sou vítima, Deus. Ah, Deus, porque eu tô aqui a serviço de Potifar. Ah, Deus, não vai dar para escapar disso. Ah, me perdoa. Exatamente. É isso mesmo, exatamente, Aline. Temos que nos posicionar. Exatamente. E esse posicionamento sempre é do lado de Deus. Não do lado de homens. Não do lado da mentira, da enganação. Da mentira, da distração, do vitimismo, da inferioridade, né? Como Raquel agiu, né? Exatamente, exatamente. E ela olhava para ela e ela queria aquilo que ela queria. O que ela estava fazendo? A bondade está repreendida em nome de Jesus. A bondade, caiu alguma coisa aqui. A bondade que ela... A bondade não. A vontade que ela queria não era de Deus. Ela queria seguir a vontade dela. Do coração dela. Então a gente vê essas atitudes dela, as decisões que ela tomava, todas elas eram contrárias àquilo que Deus tinha para ela, aquilo que Deus queria para a vida dela. E com isso ela traz um rompimento que ela não consegue mais gerar, ela não consegue mais andar para frente depois de Benjamim, porque ela morre. Então a vida dela é ceifada por atitude de decisões que ela toma contrária a que Deus quer para ela. Então não é diferente na nossa vida. Quando a gente se posiciona e decide agir da maneira que Deus quer, as bênçãos do Senhor vai derramar sobre nós, como derramou sobre José. Amém. Amém. Mas quando
Amém. Mas quando nós agimos como Raquel, aleluia, fazendo aquilo que nós queremos, o que a nossa carne quer, aleluia, as bênçãos do Senhor são interrompidas, elas não vêm sobre a nossa vida. Então nós precisamos, aleluia, hoje ter essa consciência, aleluia, que nós somos sim pecadores, somos falhos, somos humanos, mas o Senhor, aleluia, Ele quer ver a nossa atitude, Ele quer ver as nossas decisões, os nossos posicionamentos, aleluia, quando ninguém está vendo. Ninguém viu ela fazer o que ela fez, aleluia, ninguém viu, mas o Senhor estava vendo. O Senhor está falando algo aqui para mim, irmãos. Eu não sei para quem é, o Senhor está me pedindo algo aqui. Forte, tá? Aqui, foi por isso que o Senhor deu o exemplo de José, porque tem a parte sexual aqui no meio. Ó, é muito forte isso aqui. Eu vou falar com temor e com tremor aqui. Quando nós estamos diante de realizar algumas coisas sexuais com os nossos esposos, esposas e esposos aí, dentro de 4 paredes, não é tudo pode. Tudo está dentro da palavra de Deus. O sexo é do Senhor. O Senhor está pedindo para dizer isso aqui. Se o seu marido te força a fazer algo que o Senhor não é te forçar, mas te pede algo que o Senhor não aprova, você tem que se posicionar diante do teu marido. E o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor fez com José. Então, irmãs e irmãos, eu estou dizendo algo aqui do coração de Deus. Ele está colocando no meu coração, ele está puxando para este lado essa conversa aqui. Fazer coisas ilícitas, coisas que aborrecem o coração do Pai. Dentro de 4 paredes, onde há um casamento, que é uma aliança, que é do Senhor. Rama Vassore Cantar Adonai. É algo muito forte. Por quê? Porque quando você entra com quebra, ali perversidade, isso aí entra espíritos malignos. E você vai dizendo para Deus que você não quer Ele. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo isso com muito temor aqui. Se o seu marido quer realizar posições, sexo anal, sexo oral, sexo que Deus não aprova, coisas que Deus não aprova, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai dizer para o teu marido, para tua esposa, eu não posso, eu não quero, eu não devo, eu sou separado, isso daí machuca o coração de Deus, eu vou me posicionar, Abava Sore Cantar Adonai, Aramava Semanai, pronto, já disse, Senhor, Ragabava Sore Cantar Adonai, Yastoe Caia Simanai. Aqui, isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte, o Senhor já falou isso para mim muitas vezes e trouxe de volta aqui, porque o exemplo aqui da mulher de Potifar é algo sexual. Ela podia até chamar José de, sei lá, que não gostasse de mulher. Podia. Infringiu como que fala aí, a índole dele, né? E ele não estava nem aí para isso. Não quero nem saber disso. Eu não quero machucar o meu Senhor. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Aleluia. Eu sei que é um caminho difícil de chegar até aqui, irmãos. Eu sei o que eu tô falando, porque eu já vivi muita coisa nesse tipo aí. Eu sei que é muito difícil se posicionar e às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero o Senhor, mas eu tenho meu marido não serve o Senhor e eu tenho que, estou aqui em 2 julgos, né, em julgo desigual, mas o Senhor vai fazer porque a tua palavra diz, e a mulher santa santifica o marido, e o marido santo santifica a esposa, e os dois, eles vão caminhar porque eles são uma carne só.
Então, eu não sei porque o Senhor está falando isso aqui, mas eu vou dizer porque o Senhor está me dizendo. Então, você tem que ficar firme. Você para de ceder. Você para de ceder. Se você está cedendo, se você não está se posicionando perante o seu marido, as coisas não vão acontecer. Só vai acontecer quando você disser, eu sou do Senhor, eu quero casamento, mas eu sou do Senhor, eu me posiciono e eu não vou fazer coisa que me afasta de Deus. Eu não vou fazer. Ah, mas Deus não está te vendo. Pode até sair isso da boca do teu marido, se ele for incrédulo demais. Pode até sair isso da boca da tua esposa também, se ela for incrédula. E no nome de você tem que se posicionar e você tem que fazer isso aqui que José fez. José falou, como eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Como eu poderia? E aí, você ainda pode ouvir do teu marido, da tua esposa, ah, mas Deus é isso? Você pode responder, Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais que isso. Isso não é nada perante Deus. E assim, irmãos, também o Senhor está falando. E também é isso com bebida. E também é isso com coisas que você tem que fazer no dia a dia com o seu esposo, com a sua esposa. Se posicione. Se posicione. Deus está te vendo. Deus está te olhando. Deus está vendo o seu posicionamento. Talvez o teu marido ou a tua esposa não veio ainda para o Senhor por causa dessa falta de posicionamento. Porque você sempre cede, porque você sempre cai, porque você sempre machuca o coração de Deus, porque você sempre peca contra Deus. Você sempre peca contra Deus. Deus está falando ali, ó, eu vou resgatar teu marido, mas você tem que se posicionar assim, assim, assado. Você tem que dizer para ele que você está do lado de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E não ceder. Ragabavassore kandarabasai. Ragavashora katamavasi. Ramavaya sode cantaradonai. Quem é você quando você acha que não tem ninguém te olhando? Eu quero nesta tarde dizer para você que você vai sentir os olhos do Pai sobre você, aonde quer que você for. Eu declaro, porque a palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando aqueles que são dele. Que os teus olhos estejam sobre nós. Que os teus olhos estejam sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando todos os bens e os maus. Em nome de Jesus. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que a vergonha existe também. Muitas vezes nós queremos nos posicionar diante de pessoas, ficar do lado de Deus, mas muitas vezes nós temos vergonha. Nós temos que não ter vergonha do nosso Senhor, que fez todas as coisas por nós. Nós temos um espírito de ousadia, não de covardia, de timidez. Sabemos também que isso vem da natureza caída, né? De Adão em nós, que a vergonha veio, né? O que Adão e Eva fizeram a primeira vez que pecaram lá, que pecaram contra o Senhor? O que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam lá no Éden, para Deus não achar eles. E nós fazemos isso quando a gente está diante de algo e a gente não se posiciona corretamente perante o Senhor e a gente peca contra Deus, a gente vai se esconder depois. Depois, irmão e irmãs, o retorno, ele é doído, é dolorido. O retorno é mais longo. Olha lá se você consegue retornar, né? Porque dependendo do que você fez, você até não consegue retornar. Ragabavassou, tão fácil. Ramavaya simanai. Rakatapaya sou de cantaradonai. Ramavassou. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar diante de Deus, não diante de circunstâncias a qual você leva os homens em consideração primeiro do que Deus. Primeiramente o nosso Pai que está nos céus, que está vendo todas as coisas. Não ter um coração dúbio.
não ser levado por algo que é por palavras levianas, palavras que infringem as leis do nosso Senhor, o amor do nosso Pai. Como Raquel tinha, né, um coração dúbio, né? Ela tinha esse coração voltado para os ídolos, para as coisas e voltado para Deus ao mesmo tempo, porque ela conhecia, ela sabia, né, quem era Deus, aleluia, tanto é que ela ora a Deus, pede a Deus e Deus abre a madre dela. Então a gente entende, aleluia, que nós, por um período, quando a gente aceita Jesus e a gente vem para Jesus, até a gente ser tratada, lapidada, vai arrancar tudo que o mundo colocou, demora, é um processo. Isso não acaba até Jesus voltar, mas isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve quando a gente reconhece e quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, quando a gente começa a liberar, aleluia, palavras sobre a nossa boca de eu rejeito isso, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim. Quando a gente começa a orar, uma oração direcionada, como a nossa líder aqui nos ensina, né? Aleluia, uma oração profética sobre a nossa vida. Então a gente começa a ser liberta daquelas coisas, aleluia, que nos aprisionava. E o nosso coração começa a ser preenchido pela vontade de Deus. Aleluia, mas isso depende muito de cada um de nós. Então, para finalizar aqui a palavra, quando a gente vê Raquel cometendo aquele ato de furtar, esconder, e ela então vai agora aplicar uma mentira, aleluia, para o pai dela, para que ele não venha mexer ali aonde estavam os ídolos e achar os ídolos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E existem situações que as mentiras, ela vem sutilmente, aleluia, sobre a nossa vida. E o Espírito Santo trouxe, aleluia, quem é você quando ninguém está vendo? Na mentira também, aleluia, porque ninguém sabe que você está mentindo quando você está falando algo, mas Deus, ele sabe, aleluia, que você mentiu naquela informação, omitiu naquela informação, Rabai Shori Kandarabadai. Então, aleluia, a falta de vigilância, o falar muito também nos faz mentir às vezes. Palavras como não posso, pois estou com dor de cabeça. Às vezes você nem está com dor de cabeça e você fala que tá, só para se livrar de alguma situação. Isso é mentira. Labai Shori Kandarabashai. Algumas frases que a gente fala no decorrer do dia, por exemplo, eu não posso ir porque fulano, meu marido, não deixa, minha esposa não deixa, coloca outro empecilho, mas você pode ir, só que você não quer dizer, eu não quero ir. Aí você mente falando outra coisa, e acha que isso é normal, mas Deus está vendo, então nós precisamos tomar cuidado. Raquel mente no posicionamento, aleluia, diante do pai dela ali, declarando que ela estava nos dias da mulher. Mas ela não estava coisa nenhuma. Ela pegou os ídolos e escondeu e sentou em cima. Aleluia, para o pai dela não ver. Ou quando a gente fala, atende, fala que eu não tô. Isso é mentira também. Aleluia. Então são situações no decorrer do nosso dia que às vezes a gente vê, já falou, já mentiu, já omitiu. E Deus está vendo tudo isso. Aleluia. Então nós precisamos, aleluia, vigiar com as palavras que nós falamos. Às vezes seu patrão pede para você fazer algo e você faz, aleluia, louvado seja Deus, e é uma mentira. Vai lá, fala para fulano isso, e é mentira, e você tá ali, aleluia, para não perder o emprego, você vai lá e mente, você vai lá e faz, você diz que é um preço e é outro, você fala que é um produto e é outro. O Senhor está trazendo hoje para nós a santificação nas palavras. A santificação no falar. E para encerrar a minha fala, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor está tratando hoje o nosso DNA, o Senhor está tratando hoje as nossas palavras, as nossas atitudes quando ninguém está vendo. Se o Filho vos libertar,
libertar, você já é livre dessas coisas. Começa a declarar com a tua boca: Senhor, eu sou livre. Eu não aceito falar isso, eu não aceito mentir, eu não aceito furtar, eu não aceito fazer as coisas que eu fazia enquanto eu estou na tua presença. Arabadokodiribaixai. Porque tem pessoas, aleluia, que aceita Jesus e não busca libertação e acha que Jesus vai fazer tudo por ele. Candabadarabachou. Não, você tem que fazer a sua parte também. Eu conheço pessoas que estão na igreja e fuma e bebe e não consegue se libertar. Porque não buscou a libertação, não foi atrás, acha que Jesus vai fazer por ele. Vai da canda baixou. E não é assim que funciona. Vai do coure baixai. Então o Senhor está santificando a nossa boca hoje. Ora baixuri babá. De canda baixou. Amanda babá. O Senhor está santificando os nossos olhos. E que o Senhor está santificando o nosso falar. Começa a declarar agora: Senhor, eu sou mentirosa e eu não quero ser mentirosa. Senhor, eu escondo as coisas e eu não quero esconder mais. Senhor, eu sei, Senhor, que eu abri legalidade, mas me ajuda a sair dessa situação. Vamos agir como José. Vamos agir como José. Eu posso parar na prisão, mas eu estou íntegra diante do Senhor. Eu posso ser mandado embora do meu emprego, mas eu não ofendi o meu Deus. Eu não menti para me favorecer. O Senhor está falando aqui. Para de mentir no emprego. Para se favorecer. Para não perder o emprego. Se é, se não é, não é. Foi falado aqui. Eu prefiro agradar ao meu Deus e desagradar os homens do que agradar os homens e desagradar a Deus. Raquel desagradou a Deus. Raquel desagradou a Deus e morreu. Escolheu ficar do lado dos ídolos. Escolheu a idolatria. Escolheu a vaidade. Escolheu as coisas da terra. Escolheu as coisas da carne. Mas José não. José foi preso, caluniado. Por algo que ele nem fez. Mas ele não desagradou Deus. E Deus foi com ele na prisão. E Deus sustentou ele. Deus usou ele como instrumento. Lá na prisão. O Senhor está aqui. O Senhor está falando. O Senhor eu sinto Deus aqui. Escolha ser José. Escolha ser José hoje. Pai do não desagrade a Deus. Aleluia. Ori baixori candará babá. Ora vai do cobre xiri candará babá. Oh mamá do cobre baixori. Tome decisões hoje que agrade ao Senhor. Tome decisões hoje, pai do cobre baixori. Pare. De fazer aquilo que a sua carne pede. Que dá baixo. Amém. Oh, Rabai Shuri Kandarababa. Aleluia. Oh, Rabai Doko, Rabai Show. Quero te agradecer, profetisa maravilhosa, amiga. Te amo, Silei. Aramaixa, obrigada pela oportunidade. Deus falou muito, muito comigo. Rabaixou, Ricandarabaixou. Como Deus está agindo hoje. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Ricandarabaixou. Estamos sentadas na mesa, aprendendo com Ele. Amém? Aleluia. Ele já nos libertou. Declara esta palavra. Verdadeiramente conhecemos a verdade, já somos libertas. Declara: eu sou liberto, eu sou liberta, Satanás. Não vem, não, Satanás. Eu sou liberta, eu sou liberto. E mesmo que ninguém esteja vendo, eu faço a vontade de Deus.
Mesmo que ninguém esteja vendo, eu faço o querer do Senhor. Aleluia, Diante dos pratos de lentilha, como o Senhor falou. Os pratos de lentilha, vamos rejeitá-los. E em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Oh, glória. Profetiza, eu te agradeço. É uma honra ter você aqui. Ora, Sabe que eu amo sua vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Estamos caminhando juntos já faz um tempão. É uma delícia. Deus é bom conosco. Né? E Deus tem feito maravilhas. Meus queridos aqui que participaram da live, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que essa mensagem tenha edificado o coração de vocês. E semana que vem, de novo, na próxima quinta-feira, nós estaremos com a quarta live. Oh, glória! Tá? Nesse horário das 14, porque nós estamos aí com o propósito de 50 dias da Global, orando, né? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu amo a sua vida e eu quero aqui pedir, profetiza Ingrid, para você orar, para encerrar. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Santo Deus poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Senhor, obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada por nos direcionar. Obrigada pelas palavras-chave aqui, Senhor, entregues hoje. Senhor, nos ensinando, Senhor amado. Nós te louvamos, Espírito Santo amado. Senhor, como queríamos permanecer aqui neste lugar. Permanecer neste lugar, na mesa com o Rei, na mesa com Jesus, aprendendo. Meu Deus, ó Pai amado, que nós possamos continuar, Senhor. Meu Deus, sendo forjadas, sendo, Senhor, libertas, sendo santificadas, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, eu vejo um alinhamento do céu sobre este lugar. Eu vejo um alinhamento do céu sobre a vida de alguém. Quem negava Jesus não vai negar mais. Quem falava mentira não vai falar mais. Quem omitia não vai omitir mais. O próprio Espírito Santo vai te trazer anamando o coração. Recebe alinhamento. Alinhamento do céu. Senhor, passa o teu sangue no rastro desta oração. De tudo que foi falado aqui. Entregamos a ti, devolvemos a ti, porque é teu. Senhor, pedimos a ti o manto da invisibilidade. A cada um que está aqui. O lar de cada um que participou e ainda vai participar depois. Em nome de Jesus, cerca esta casa. Cerca esta família. Em nome de Jesus, derrama as tuas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Um beijo Aleluia. no seu coração. Beijos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus Tchau. abençoe.